Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o VGHF, um vídeo rápido, só de atualização. Vou comentar aqui com vocês sobre algumas vendas que o fundo fez com lucro, tá? Comentar um pouquinho também sobre as compromissadas e, como sempre, das despesas. O fundo ali continua tendo uma despesa alta, a gente vai ver na DRE, vou mostrar mais detalhes para vocês. Então, atualmente o fundo está distribuído aqui em 93 ativos, um total de 720 milhões. Então, um ponto positivo, muito pulverizado. As operações representam uma porcentagem sempre pequena do PL, bem interessante. Pouco mais aqui de 64, quase 64 milhões e meio em operações de venda e recompra futura, compromissada reversa, ao custo de CDI mais 0,6 ao ano. Traduzindo, alavancagem. Então, o fundo tem esse valor alavancado. Fiz uma conta aqui rápida, né? A gente consegue ver que é um pouco menos de 10%, vai dar uns 9%, quase 10% do PL. Tá? Espero que esse seja o limite, talvez aqui no máximo 15%. A gente não sabe qual que é a taxa aqui dessa compromissada. Tem o custo, tá? Que é de 0,6. Geralmente ele deve estar conseguindo aqui alocar talvez a CDI mais 2, mais 3. Eu estou me baseando nisso na entrevista do Rodrigo Pocente, que é o gestor do VRTA. Ele falou isso na entrevista com o Baroni, fez uma entrevista também no canal FIFácil há pouco tempo, e ele comenta quanto aí que ele consegue de spread nessas operações. Deve ser aqui a taxa que a Valora também consegue. Bom, ela distribuiu então aqui, né, o fundo distribuiu 0,10 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10. Então, esse aqui tem sido o patamar de recorrência do fundo, a gente vai conseguir olhar melhor na DRE. Taxa de administração 0,90 sobre o patrimônio líquido do fundo e tem aqui uma taxa de performance de 20% sobre que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMAB 5 no semestre civil anterior. Tá? Essa taxa aqui é um pouco cara, mas é o que o mercado vem oferecendo para a gente. O que mais que o gestor traz de informação aqui para a gente? Que no mês de fevereiro o fundo vendeu parcialmente em condições favoráveis sua posição em ações da Multiplan. Foram feitas também alocações adicionais no FII Planta Retrofit, um FII de desenvolvimento, além de 2 projetos de equity residencial na cidade de São Paulo. A gente tem observado que a liquidez, de uma maneira geral, né, o crédito no país secou, todos os gestores, todo mundo bem cauteloso, parcimonioso nas suas alocações. É um período difícil, então está todo mundo querendo o máximo de garantia, aguardando, segurando caixa, até porque o caixa está rentabilizando bem. Então ele fez aqui poucas operações, né, poucas aquisições. Uma pena que o fundo aqui ele não informa para a gente a taxa média, né, o preço médio, para a gente conseguir ter uma noção de quanto aqui que foi destravado. Ok, foi em condições favoráveis, mas será que teve um lucro bom? A gente vai ter uma distribuição melhor nos próximos meses, ou já foi distribuído? Esse tipo de informação a gente não tem. O Vedros, que é o gestor, ele gosta bastante, né, de proteger ali as informações para, né, diminuir uma concorrência, ou melhor, se proteger da concorrência. Mas talvez se ele desse aqui para a gente alguma informaçãozinha a mais, seria legal. Lembrando, pessoal, que é um fundo praticamente pioneiro aqui, né, nessa tese hedge fund, que vem se provando. A gente tem visto aí outros gestores, né, de outras casas criando os seus fundos hedge funds. Vou trazer, por sinal, um vídeo para vocês, deve sair no sábado, do KNHF, que também é o hedge fund da Quineia, então vai ser interessante. O fundo vai ter ali uma pegada 70-30, 70% high yield, 30% high grade, que promete ser ali um fundo interessante. Vamos acompanhar o relatório para ver se eles vão trazer esse tipo de informação, porque aí de uma maneira geral você sobe a régua do mercado. Se uma gestora começa a se destacar muito, a tendência é que os outros relatórios aceitem essas modificações e tragam também nos seus relatórios mais informações. Então é interessante a gente acompanhar. O fundo aqui tem uma liquidez média de 2,3 milhões. Bom, o fundo então ele vem pagando bem e infelizmente eu vou passar essa parte e eu já volto. O fundo não vem pagando melhor por causa disso aqui. Despesas. A gente observa aqui que o fundo tem essas despesas altas de quase 1,8 milhões. No final do ano aqui a gente teve a questão da taxa de performance, mas ela se mantém. Eu acredito que aqui seja compromissadas, né?
porque você tem ali uma despesa. Mas como a gestão ela não quebra essa linha de despesas, então eu não sei aqui o que é taxa de administração, taxa de performance, ou uma outra taxa como a própria compromissada, né, os custos da compromissada, se tem aqui mais alguma coisa, eu não consigo saber, eu não consigo falar para vocês do porquê que tem esse custo. Se alguém souber, por sinal, deixa aqui nos comentários, porque a gente vê aqui ó, que o fundo vem gerando 8 milhões e 900, só que com as despesas ele gera líquido aqui 7 milhões e 63 e está distribuindo 7 milhões e 288. Então ele usou aqui, rapou o tacho para conseguir manter esses 10 centavos. Acredito que vai manter, mas sabe o que vai fazer manter mesmo? Você dá o like no canal. Você cotista, dá o like que aí no mês que vem 10 centavos, 11 centavos. Lembrando pessoal, estou aqui na campanha para 1.000 inscritos. Chegando em 1.000 inscritos vai ter surpresa para todo mundo de graça, algo bem legal que eu estou preparando. Bom, então a questão da DRE é essa. Eu acredito que vai manter, mas a gente não consegue fazer uma previsão com mais certeza. Lembrando que ele tem aqui um centavinho acumulado por cota. Voltando aqui nos ativos, o que a gente consegue ver? Que ele é bem pulverizado. Essas primeiras operações aqui, geralmente o fundo usa como um pedaço como caixa. Ele coloca sempre aqui em operação Tecnis, algo assim bem seguro. Depois, quando ele precisa de dinheiro, ele faz ali a venda. É bem líquida essa posição e consegue fazer uma nova aquisição. Do restante aqui, tudo bem diversificado quanto a CRIs. Na carteira de FIIs, a gente vê aqui algumas posições, né, que são posições de outros fundos da própria casa. Infelizmente, aqui a gente tem, né, uma cobrança dupla, a gestão se defende falando que conhece muito bem o portfólio, então faz sentido investir aqui. Enfim, aí vai de cada um avaliar. Mas basicamente ele tem esse valor aqui, CRI, infra, tem bastante fundo por sinal. Tem aqui o Vigir, tem o Vigip, que são famosos. E basicamente é isso. Agora, de outros fundos, ele tem algumas posições bem interessantes. CVBI, por exemplo, aqui tem o RECR. Quando ele comprou o RECR, o fundo tinha caído bastante. Então, aqui o preço médio dele deve ser bem atrativo. Ele deve estar recebendo um yield bem legal. Ele coloca aqui ó, 15%. Uma pena que não tem o preço médio, né, para a gente saber e poder calcular, né, quando o mercado como um todo der uma recuperada, ele vai conseguir fazer um giro e destravar um dividendo bem alto. Mas a carteira de FIIs dele, de maneira geral, é bem interessante. Tem algumas posições um pouco mais arriscadas, outras posições um pouco mais oportunísticas, posições mais high grades, né, um pouquinho mais, CVBI, por exemplo, bem interessante. Das ações aqui, basicamente, ele tem shoppings e um pouquinho de property. Bem interessante. Vamos descer aqui, já caminhando para o final do vídeo, a gente vê aqui outro ponto que pode estar também impactando um pouquinho o resultado do fundo, que é um quarto praticamente do fundo, né, essa parcela aqui, que é de IPCA apenas com variação positiva. Perdão, essa aqui é a parte mais segura do fundo. Essa outra parte aqui que pode estar impactando, mas bem pouquinho, que é variação positiva com compensação. Então, tem que haver essa compensação nos meses positivos, mas é algo que é bem pouco no PL, né? Aqui a gente consegue ver a estratégia do fundo sendo realizada. Para quem não conhece, é um fundo que tem uma estratégia dupla. Ele tem uma carteira renda e uma carteira valor. Carteira renda é para carrego, para gerar ali uma renda recorrente. Carteira valor é uma carteira com uma posição mais oportunística. Ele vai comprar barato para vender caro e ter o giro com o lucro. Dentro da carteira valor, a gente consegue ver aqui que quase 15% dela está em FII. Por isso que eu quis destacar para vocês a parte de FII, porque realmente ele fez compras interessantes. Uma pena que não tem o preço médio, mas dá para a gente ter uma noção olhando ali o yield dele, né? Então, dá para a gente fazer uns cálculos. Tá interessante, só que quando o mercado voltar vai gerar muito dinheiro. E aqui as movimentações, agora com os valores, fica mais fácil da gente ver. Então aqui ele vendeu a Multiplan, quase 3 milhões, depois ele alocou aqui nesses dois FIIs que eu falei, e um pouquinho nas SPS. Total geral aqui 2 milhões e 150. Realmente todo mundo muito cauteloso, fazendo o mínimo de operação possível. Para finalizar o vídeo, análise de sensibilidade. Esse é um fundo que está aqui cotado na casa dos R$ 9,00, então ele está pagando aqui um IPCA mais quase 9, né, 8,93, e um CDI mais 4,22. A taxa do CDI está bem interessante, lembrando que a carteira dele está aqui com 51% IPCA e 49% CDI, bem divididinha. Aqui são as operações que a gente já conhece. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam. Lembrando, o canal do Telegram na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!